Deve-se existir alguma maneira de chegar ao paraíso. Eu comecei a refletir sobre o assunto em algum momento da minha vida, e eu não era mais uma criança quando isso aconteceu. Pode ser também que o paraíso ao qual eu me refiro talvez nem seja o mesmo a que a minha mãe se referia. Contudo, eu parei para pensar nisso em algum momento da minha vida. Eu sei que eu fui vago ao dizer algum momento, mas não era porque eu não tinha certeza de quando foi. Nada disso. Eu tinha certeza de quando aconteceu. Foi quando Enya, aquela bruxa, presenteou-me com um arco e flecha, e eu desenvolvi a minha stand, The Road. Ou melhor, quando ela foi finalmente despertada, a habilidade de controlar o tempo, como se as engrenagens do meu cérebro tivessem entrado em funcionamento no mesmo momento em que aquela habilidade que se mostrou incrível até mesmo para mim. Eu fui convencido. Não. Talvez convencido não seja a palavra certa, mas digo que facilitou muito a minha compreensão. Naquele ponto era apenas especulação, mas eu pensei sobre isso. Eu pensei que talvez existisse alguma maneira de chegar ao paraíso. Eu passei a pensar dessa maneira. Por isso, quando eu disse algum momento, era porque, parando para pensar, eu já buscava há muito tempo o caminho para o paraíso, mesmo que eu só tenha começado a pensar conscientemente naquele instante em específico. Cheguei a pensar, inclusive, que só estava vivo por causa desse propósito. Achei que era o meu objetivo de vida. Acreditei que os 4 anos que passei na superfície depois de passar quase um século submerso era tudo porque eu estava predestinado a encontrar o paraíso. Eu preciso ver o paraíso. Eu preciso chegar ao paraíso. Foi isso que eu pensei, não? Então eu só comecei a raciocinar claramente sobre o assunto quando eu despertei a minha stand. Que talvez existisse uma maneira de chegar ao paraíso. E eu a procurei. Talvez seja pela minha mãe. Seria pela minha tola mãe que eu estou tentando chegar ao paraíso? Talvez eu queira vê-lo só para esfregar na cara de minha mãe? Não. Isso é errado. Absolutamente errado. Isto é, a minha mãe era uma tola. Uma irrecuperável e incorrigível tola. Ela viveu daquela maneira. Não me espanto que ela tenha morrido. Seja porque ela possa ter morrido de trabalhar tanto, ou ainda porque ela pode ter sido vítima da violência rotineira aplicada pelo meu pai. E mesmo que não fosse por esses motivos ou quaisquer outros, com o estilo de vida daquela mulher, seria mesmo impossível que pudesse viver por muito tempo. Ela morreu enquanto era ridicularizada. Ela morreu enquanto era espancada. Mas mesmo assim, ela nunca culpou ou brigou com alguém e foi assim até o fim. Jill, não importa o que aconteça, haja nobremente e viva com orgulho. Se fizer isso, você conseguirá chegar ao céu. Uma ideia totalmente implausível no fim das contas. Mesmo em seu leito de morte, era o que ela me dizia. Eu sinceramente acho que fazer uma coisa dessas era algo realmente pecaminoso. Isto é, ela dizia isso para mim, mas forçar o seu filho a agir daquela maneira, sabendo que ele seria alvo de abuso, assim como ela, era meu caminho para o inferno. Comparado a isso, acredito que meu pai era mais honesto, ao menos para os parâmetros daquela cidade. Pegue o que quiser, roube, alimente-se ao custo dos outros. Aquilo era o correto, verdadeiramente correto. Eu não tinha objeções. Comparado àquilo, todas as fantasias ditas pela minha mãe, o que eu queria aprender não eram ladainhas sobre Deus, mas sim práticas que poderiam ter usado para sobreviver dia após dia. É claro, eu acabei dizendo a ela que o paraíso não existe, e que onde estávamos era o inferno, e era a única coisa que realmente existia. Minha mãe então esboçou uma reação de tristeza. Você não entende porque é apenas uma criança. Quando crescer, estou certa de que entenderá. Ela disse. O céu existe. E existe uma maneira de chegar lá. Assim, deveríamos viver com o propósito de um dia alcançá-lo. Por quê? Mesmo se existisse um céu, por que eu deveria viver com o intuito de um dia chegar nele? E ficar falando que eu era apenas uma criança não seria o suficiente para me convencer. Com uma criança, justamente por ser uma criança, o único jeito de encerrar um assunto é com violência. Ainda para uma criança como aquela, uma criança que não entendia nada, forçá-lo a tal era inútil, penso eu. E ainda acho. A maneira de minha mãe de repreender os outros era anormal. Ela nunca demonstrou nenhum sinal, mas eu imagino se ela se sentia emocionalmente abalada.
Viver de forma tão dolorosa no escalão mais podre da sociedade. Talvez viver do jeito que ela vivia fosse a única maneira de se sustentar emocionalmente. Pensamento plausível. Céu. Essa era a palavra-chave. Se esse era o caso, assim como eu pensei, ela não passava de uma tola. A única dedução é que a violência diária e o estômago vazio tenham abalado sua capacidade de raciocínio. Se ela tivesse vivido mais, comigo um pouco mais velho, eu teria usado a lógica para convencê-la a livrá-la daquela maldição, em vez de apelar para a violência, assim como meu pai. Não, tenho certeza de que seria capaz de fazer isso. Eu teria dito que o estilo de vida dela era um erro. Eu teria conseguido convencê-la. Mas a realidade é que eu não passava de uma criança, e sua morte aconteceu de forma abrupta. Nós a enterramos depois de um velório barato. Eu duvido que ela tenha alcançado o paraíso. E mesmo no dia do velório, meu pai acabou se embebedando. Você não pode se lamentar pelo que já morreu. Você acha que o funeral apropriado irá trazer os mortos de volta à vida? Seu idiota. Era a opinião do meu pai, e eu acreditava que aquele ponto de vista era o correto. Eu não fiquei triste. Ainda. Sentia-me aliviado. Era o melhor para minha mãe, eu pensei. Sim, o melhor. Ela finalmente faleceu. Finalmente pude descansar. Era o que eu achava. Mesmo assim, não acho que ela tenha chegado ao paraíso. Contudo, escapar do inferno talvez seja o suficiente.